Olá, amigos, boa noite. Vamos aguardar mais uns instantes para iniciarmos a atividade da noite. Aqui pelas redes sociais do Facebook do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí. Antes da prece de abertura, nós temos alguns avisos com relação às atividades do Centro Espírita Allan Kardec. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Centro Espírita Allan Kardec está com as atividades voltadas para as redes sociais, usando as redes sociais para poder levar a mensagem do Espiritismo. Então, nós usamos o Facebook, o Twitter, para promover a doutrina espírita. Nós divulgamos todas as atividades que eram realizadas, que são realizadas normalmente nas estruturas físicas da casa. Nós estamos divulgando ali na página do Facebook os horários, os dias, né, os contatos telefônicos para que possam entrar em contato aqueles que estão chegando pela primeira vez a doutrina, ou até mesmo a casa ou a cidade, que buscam mais informações até sobre como podemos realizar as atividades de uma forma segura e também divulgar de forma clara, consoladora e esclarecedora a doutrina espírita. Então, diariamente, basta seguir a página do SEAC no Facebook e você vai receber ali as atualizações do atendimento fraterno, os horários e dias, das exposições doutrinárias, dos estudos que continuam na casa e também de todas as demais atividades, né, que a casa oferece. Logo após essa exposição doutrinária, eu vou colocar ali o contato dos telefones de trabalhadores da casa, né? Esses que realizam o atendimento fraterno, e também pode dar alguma orientação sobre as atividades da estrutura física da casa, que é com relação à biblioteca, livraria, entre outros assuntos. Até a atividade de assistência social também, que continua nesse período. Vamos fazer uma prece de abertura e logo iniciaremos a nossa atividade. Nesse instante, então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos pelo pensamento, pelo sentimento, para buscar as realidades do Evangelho, a luz da doutrina espírita e buscar a compreensão dessas mensagens do além, para que elas possam nos ajudar no cotidiano, na observação de nossos sentimentos e de nossas posturas, na melhor forma de buscarmos harmonia em nossos relacionamentos, nas maneiras diversas de encontrarmos comunhão com Deus. Que possamos, na noite de hoje, dedicar esses minutos com sinceridade para a mensagem que o Espiritismo tem a nos trazer. Que todos nós possamos ter um bom proveito para as nossas almas desses momentos. Que assim seja. Então, com a prece de abertura, nesse instante nós vamos fazer uma breve leitura de uma mensagem. A mensagem de hoje escolhida
é uma mensagem ditada pelo Espírito Santo Agostinho. A mensagem se chama Alegria da Prece. Está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis. O capítulo que hoje será tema de nossas considerações. Então, nessa mensagem ditada pelo Santo Agostinho, no ano de 1861, em Paris, nós vamos identificar as seguintes considerações com relação à alegria da prece. Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca na hora que se ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura, sem desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai como Cristo, levando a sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, com essa mensagem, nós abrimos a reflexão da noite. Hoje, esse capítulo, a gente vai falar um pouquinho da ação da prece. Qual é a ação? Como a prece opera? Por quê? Porque esse capítulo Pedi e Obtereis, ele é dividido em diversos outros itens também. Qualidades da prece, eficácia da prece, daí ação da prece, a transmissão do pensamento, que é o tema de hoje. Preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, maneira de orar e alegria da prece. Aí a gente tem essas dois últimos itens, são instruções dos espíritos, a qual nós lemos uma mensagem no início. Importante considerar que a prece ela é uma invocação. Uma invocação é um estado de consciência ao qual nós conseguimos como que um código para acessar um ambiente espiritual, um ambiente além do ambiente físico da matéria. Então, essa invocação ela vai nos colocar em comunicação mental com Deus e com espíritos benfeitores. Ela pode ter por objeto três características. A prece, a invocação de bons espíritos ou a busca por uma comunhão com Deus pode ter três características, que é o agradecimento, um pedido e a glorificação. Glorificação é quando observamos que às vezes o que a gente mais tem
dificuldade de compreender ou também não pratica tanto. Mas quando a gente percebe as dádivas e as bênçãos que circundam a nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da criação, e a gente glorifica elas, a gente bendiz, a gente e essa glorificação ela é uma consequência quase da gratidão. A gente agradece o que temos e bendiz aquilo que temos, aquilo que recebemos, aquilo que somos. Bendiz as possibilidades que se abrem a cada momento. Né? E a outra característica, né, é o pedido. Né? Nós podemos pedir, né, rogar por proteção espiritual, rogar por bons conselhos, rogar pelo semelhante que passa por alguma dificuldade, por nós que passamos por dificuldades. Então, nós podemos orar por nós mesmos e pelos outros, pelos vivos, mas também por aqueles que já não estão compartilhando conosco da jornada reencarnatória. Nessa jornada física. Nós podemos, sim, orar para que a doença de um irmão, de um familiar, de um amigo, seja curada, ou seja tratada, ou que os bons espíritos, ou que Deus possa olhar por esse nosso ente querido e possam aplicar-lhes boas energias, bons fluidos, consolar o coração, esclarecer a mente desse nosso amigo. Nós podemos fazer essa oração, né, esse pedido. Mas nós também podemos orar, né, e devemos por aqueles que estão no mundo espiritual. Perdão, deu uma queda aqui no meu celular. Nós podemos orar por aqueles que estão no mundo espiritual, né, por aqueles nossos irmãos que se encontram desencarnados, né, e que muitas vezes, nós tivemos, enquanto compartilhamos a jornada aqui no plano terrestre, nós podemos ter bons momentos, mas também desavenças, né? Em alguns casos a gente pode ter muito conflito às vezes. Pode ser com familiares, com colegas de trabalho, com até pessoas que podem ser considerados nossos inimigos, né? Nós ali estamos compartilhando a vida com eles e de repente, por algum motivo, um desencarna, retorna ao plano espiritual. Então, nós podemos sim dirigir os nossos pensamentos para eles e fazer um pedido para que sejam esclarecidos, sejam consolados, sejam orientados pelos espíritos benfeitores e também, principalmente, né, sejam atendidos pela misericórdia divina. Que Deus, né, na doutrina espírita a gente aprende, causa primeira de todas as coisas, né? Inteligência suprema, amor absoluto, um amor insondável, né? Deus é a nossa causa primeira. E entrar em prece, em estado de prece, é buscar se conectar com essa causa primeira, né? Se relacionar com a causa primeira. Esse é um grande ensinamento de Jesus, né? Essa, na verdade, essa é o centro da missão de Jesus, nos ensinar o caminho do amor, da caridade, do perdão, da indulgência, da benevolência, ensinar também o caminho da sabedoria, para nos colocarmos em harmonia com as leis divinas e sentir uma plena comunhão com Deus, com o Pai de infinito amor e misericórdia, que é a causa primeira de tudo, né? Importante a gente considerar isso. Então, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos amigos das suas vontades, das encarregados da obra divina, né? Os espíritos puros que começam a progredir numa nova escala de evolução, começam a entrar em uma conexão tão profunda com Deus que eles acabam sendo os executores das próprias
vontade, da própria manifestação divina, né? E a gente pode sim, então, dirigir a prece a Deus, e esses espíritos se encarregarão também de nos ouvir, nos atender, nos orientar, nos consolar, né? Nos saber apresentar, fazer despertar dentro da nossa consciência as leis divinas. O que as leis divinas têm a nos oferecer para aquele nosso sentimento, para aquele nosso pensamento. Eis também a importância da prece. E o Espiritismo ele faz compreender a ação explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa espaço, como somos neste mundo na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, né? Olha que interessante. O Espiritismo nos faz compreender, e aí eu faço uma sugestão. A seguinte sugestão. O livro Mecanismos da Mediunidade. Né? Para aqueles que já estudaram o Livro dos Espíritos, já leram o Evangelho segundo o Espiritismo, que já folhearam o Livro dos Médiuns, digo assim, que já têm um certo conhecimento dessas 3 obras, que eles busquem o livro Mecanismos da Mediunidade, ditado pelo Espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Esse livro, ele faz praticamente um tratado sobre os mecanismos da transmissão do pensamento. Então, ele explica de uma forma tão bem fundamentada e tão bem didática que a gente consegue compreender o que significa como que ele forma, como que é formado um campo mental, como que é formada uma onda mental, como é que ela encontra outra consciência, como é que entra em relação com essa outra consciência e como é que a gente consegue, por esse mecanismo do pensamento, entrar também, do pensamento aliado ao sentimento, entrar em conexão com Deus, com a obra divina. Mecanismos da Mediunidade. É excelente obra para a compreensão da transmissão do pensamento, da prece e de como que funciona todo o processo de mediunidade que também se usa do pensamento como veículo. Nós temos nessa perspectiva que considerar também o fluido cósmico universal, a emanação divina, o hálito divino, a força nervosa na qual todas as criaturas estão mergulhadas, como se estivéssemos num oceano, como é o ar também para nós aqui encarnados, né? Então, nós, dentro do fluido cósmico universal, dentro dessa força, dessa manifestação divina, nós podemos, qualquer pensamento emitido, ele vai vibrar, ele vai criar nesse fluido cósmico universal e vai acabar, a gente daí compreende muito melhor como que ele vai sensibilizar a outra consciência, como que o nosso pensamento, ao ser emitido da nossa consciência, né, em estado de prece, né, porque aqui a gente tem a diferença de um pensamento e do estado de prece, né, e como que ele transita pelos mundos, pelas dimensões espirituais e material, como que ele transita as distâncias, como que ele alcança a consciência do semelhante, como que ele é percebido, como que esse pensamento é percebido e é sentido até pela própria divindade, por Deus, né? Onde está Deus? Né? Como que podemos ouvir a voz de Deus? Onde estão as leis divinas? Tudo isso a gente vai compreendendo com o estudo do fluido cósmico universal. Né? Como que pode acontecer a atuação, às vezes espiritual, no plano físico? Como que pode acontecer a atuação divina no plano físico? Né? Embora
Embora que a atuação divina a gente possa considerar tudo, tudo é manifestação divina, né, nos fenômenos naturais, nas leis naturais. Então, tudo isso é importante compreender. Né? E o fluido cósmico universal, a melhor fonte é o Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos. É um bom tema de estudo e que nos traz também, nos ajuda a compreender melhor um pouco todo esse processo. Então, a energia da corrente do pensamento está em razão do vigor do pensamento e da sua vontade, da vontade daquele que emite. Né? É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar e em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Acontece que um pensamento emitido em estado de prece, quando bem direcionado, ele pode chegar também a um amigo encarnado. Né? A gente, quando se concentra, quando busca com sinceridade se concentrar e entrar em sintonia, né, com a nossa consciência, com nossos sentimentos e começa a direcionar o pensamento, fazer uma irradiação, né, a gente consegue fazer com que o fluido cósmico universal seja sensibilizado a ponto de tocar o semelhante, mesmo que ele esteja encarnado. E aí ele acaba pensando. Às vezes, chega em forma de inspiração, de uma voz que oculta, de uma ideia, de uma intuição, de um pensamento às vezes mais patente, mas chega, pode chegar sim. A gente tem plenas condições de pelo pensamento entrarmos em contato uns com os outros. Cabe também uma recomendação do Divaldo Franco, que eu já vi em diversas palestras que ele deu a respeito da prece, a respeito da preparação para a prece, que é por meio da meditação, né? Ou por meio de alguma atividade de meditação, de asserenar os pensamentos, técnicas de respiração, técnicas de meditação, técnicas, exercícios físicos que possam contribuir para a concentração e para o equilíbrio do corpo e mente, para que a prece ela possa ter não um efeito melhor, mas ela possa, a consciência possa entrar em estado de forma mais harmoniosa. O Divaldo diz o seguinte: todos nós temos o direito e o dever de buscarmos a melhor maneira que cada um acha que possa trazer benefícios para a sua concentração. Por quê? Porque a prece, como ela exige uma concentração, ela exige até mesmo uma respiração. A gente tem que dizer, né, que é necessário às vezes uma respiração para que a gente possa se sentir confortável, entrar em equilíbrio, se sentir asserenado para podermos realizar a prece. Né? Isso não quer dizer que a prece só tem efeito, só possa ser realizada quando a gente realizar esses tipos de técnicas. Acontece que essas técnicas facilitam, né? Que às vezes cada um tem a sua técnica, a sua atividade e consegue buscar uma concentração com ela. O Divaldo recomenda, é muito bem recomendado. Por quê? Porque essas técnicas trazem com mais facilidade o estado de concentração. Estamos concentrados, nós evitamos aquela perturbação mental que é a falta, primeiro, né, o problema da respiração, que nós não temos a respiração educada, e o problema do pensamento. Né? O pensamento ele não para, nós não conseguimos parar de pensar. Nós estamos o tempo todo pensando em algo. Então, por isso é recomendado, às vezes, técnicas para que nós possamos educar, né, esse pensamento, que na hora que nós fechamos os olhos, damos aquela respirada, a gente possa identificar os pensamentos que vêm, saber o que fazer com esses pensamentos, saber como conduzi-los, para que em poucos minutos
entremos em estado de prece e aí consigamos dirigir os nossos pensamentos com palavras inteligíveis, né? Palavras que possam ser inteligíveis e também com uma sinceridade apropriada para o ato, né? A sinceridade é fundamental para a prece. Bom, essa explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, o supremo em todas as coisas, o único que pode tornar a sua ação efetiva. Né? E falando também que a gente não precisa considerar a prece como algo místico, como muito é considerado às vezes, né? Principalmente por aqueles mais materialistas, aqueles que buscam né, um viés mais materialista da vida, e que a prece seria algo mais místico, né? Você apenas fecha os olhos, fica pensando em algo bom, ou fica direcionando os pensamentos, ou fazendo alguma meditação, e que isso não teria efeito nenhum na tua jornada evolutiva, na tua vida. Porém, o que essas explicações querem trazer? Elas não querem materializar a prece, dizendo, oh, não, a prece não é isso, não é algo místico. A prece é um pensamento que sai em onda, essa onda entra em contato com outro pensamento, e né, que também gera tal resultado, tal efeito. Né? Também não é materializar a prece, é apenas dar uma explicação de quais os mecanismos o pensamento se utiliza para entrar em estado de prece. Né? Quais os mecanismos, como que funciona essa onda mental do pensamento em estado de prece. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que o vem sustentar nas suas boas resoluções, em lhe esperar bons pensamentos, adquirir assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se ele se afastou do caminho reto, assim como afastar os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar e não obtém a cura. Não porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Né? Aqui é uma pergunta. Né? Se um homem que ele com a saúde arruinada, ele faz a prece e não obtém a cura, pode se lamentar? E aí a reflexão que a gente deve fazer. Qual foi o modo de vida, qual é o modo de vida que todos nós estamos usando hoje? Como que nós estamos cuidando do nosso corpo físico? Aqui está dando o exemplo da saúde física. Né? Como que nós cuidamos do nosso corpo? Como que nós nos alimentamos? Como que nós nos higienizamos? Como que nós consumimos substâncias de toda a ordem? E qual o efeito? Qual as nossas horas de sono, de trabalho? Qual o efeito de tudo isso ao longo do tempo em nossa saúde? E aí, quando chegamos em determinado período de nossa vida com a saúde toda debilitada, nós nos voltamos à prece pedindo que os bons espíritos nos ajudem, nos curem, nos livrem dessa doença, que Deus possa trazer um remédio, trazer alguém que nos cure, que a doença seja removida. Né? E aí, às vezes, não encontramos, não temos êxito, o nosso corpo não é curado. Né? E aí, temos direito nós de nos lamentar? É claro que não. Por quê? Porque a prece ela serve também como um antídoto. A prece operada em toda a nossa jornada no planeta Terra, na encarnação, ela deve ser feita para buscarmos serenidade nas nossas escolhas, discernimento do bem e do mal, discernir do que na verdade pode nos conduzir à violação das leis de Deus ou nos conduzir a uma saúde e uma harmonia com as leis divinas. Né?
Então, nós escolhemos pelo prazer, pelo medo, pela insegurança, por outros desejos, escolhemos às vezes consumir, trabalhar, gozar os sentidos, e isso ao longo do tempo dá aquele baque na saúde física. Né? E por quê? Pela falta de vigilância e pela falta de prece. Porque se nós tivermos como dedicar os minutos do dia, os minutos da noite, o estudo para uma meditação, uma boa prece e um pedido de auxílio em nossas demandas emocionais, sentimentais, a gente recebe esse suporte. Por isso a prece tem esse efeito também de preventivo, né? Porque nós vamos ter serenidade na hora das escolhas e nós vamos saber dizer não para aquilo que nos prejudica e sim para aquilo que pode nos colocar em harmonia com Deus, né? Então, quando nós estamos colhendo os efeitos das nossas escolhas, quando nós estamos dentro da lei de ação e reação, quando nós já estamos na etapa do efeito das nossas escolhas, aí a prece só vai nos trazer força e coragem para suportarmos essas tribulações, suportarmos os efeitos das nossas escolhas, né? Sabermos aprender por meio do arrependimento. É isso que os espíritos vão vir falar, né? Eles vão vir nos aconselhar. Olha, aquelas escolhas foram feitas de forma equivocada, trouxeram esse resultado. Você está colhendo. Agora é hora de semear, fazer outra semeadura, se resignar com esses resultados e fazer ter outra pauta de escolhas. Porque as nossas escolhas, da mesma forma que cada segundo, cada minuto, cada hora é momento de colheita do passado, é efeito de toda a nossa jornada de reencarnações, da nossa jornada espiritual, da mesma forma, nós também temos o hoje, cada segundo, cada minuto, a semeadura do porvir, né? A possibilidade de fazer escolhas mais sintonizadas com as leis divinas, de jogar a boa semente no solo para que ela germine, frutifique e possa ser colhido bons frutos no futuro, né? Para isso a prece. Em todo momento a prece. Porque é ela que nos coloca em sintonia com os bons espíritos. Então, a gente pode também se dividir os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar e outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, se veria que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições e que delas pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Olha só, a gente pode dividir todas as nossas aflições em duas causas. Uma, aquelas que nós não podemos evitar, né? Causas maiores, né? Acontecimentos coletivos, acontecimentos que vêm externos, que não estão vinculados, né, ao presente, as nossas escolhas do hoje, mas outras aflições, sim, elas podem ser classificadas entre aquelas que nós poderíamos evitar. Nós poderíamos evitar. E se nós pensarmos no efeito da prece, na qualidade na ação da prece para evitar essas aflições, que nós podemos desviar por meio de escolhas mais sensatas, né, mais sintonizadas com a lei divina, se a gente pudesse, só por esse motivo, a prece já é um remédio, uma ferramenta indispensável para a nossa trajetória aqui no plano físico. Nem estamos falando do plano espiritual, onde a gente, né, vive em outro ambiente espiritual muito mais conectado pelo pensamento, pelas energias, pela prece, e a gente precisa lá o tempo todo. Mas aqui no plano físico é indispensável que a prece esteja sempre presente em nossos pensamentos e em nossos lábios, né? Lembrando também que não é pela multiplicidade de palavras ou pela qualidade
verborrágica ou qualidade de palavras, né, pomposas, que ela vai ter qualidade, que ela vai ter algum tipo de eficácia. Não, não é isso. Prece é sentimento. Na verdade, é quando nós estamos concentrados com sinceridade e no momento presente, aliando sentimento, o que, que nós estamos sentindo com sinceridade, sem tentar escamotear, sem tentar disfarçar, porque não adianta. Para Deus a gente não tem como esconder de Deus, nem como se esconder dos espíritos amigos benfeitores, que geralmente de ordem são espíritos mais elevados que nós, conseguem ler os nossos pensamentos. A gente não tem como esconder deles. Então nós precisamos aliar sentimento com sinceridade, pensamento presente com sinceridade, para buscar essa relação, para buscar essa conexão. Os dias de hoje a gente vê, né, tanta insensatez, né? Não que não tivesse no passado, mas hoje, com todo o avanço científico, com todo o avanço de todas as demais, até ciências mais humanas e sociais, de tanta evolução no campo da pesquisa, também no campo dos movimentos religiosos, a gente com muita tecnologia disponível, com muito o tempo nosso, a gente reclama que hoje está cada dia mais corrido, mas na verdade a gente teria, por um efeito das coisas estarem mais automáticas, mais tempo ainda para dedicarmos um pouco ao nosso espírito imortal. Então, nesses momentos, é essencial para a nossa saúde que nós estejamos conectados pela prece, né? Sem horário, sem local, não é necessário isso. Claro que a disciplina para algumas atividades, e também se a pessoa tem uma disciplina para uma atividade de prece em tal horário do dia ou da semana, em tal dia, para que haja disciplina e os espíritos possam se organizar também em comparecer aos nossos momentos de prece e de oração. Mas essa prece que a gente busca, conexão, conselho, que a gente busca se retirar um pouco dessas preocupações materiais e nos colocar com as coisas que realmente importam, ela não tem hora e não tem local. A gente pode fazer a rogativa da onde estivermos. Né? E cada vez mais precisamos mais disso. Por quê? Porque é a insensatez que tem causado o quê? Geralmente é a insensatez que causa o homicídio, o suicídio, a exploração, que causa todos os tipos de dores e de aflições que hoje temos. Né? A corrupção, né? As escolhas, né, viciosas de toda a ordem, tudo vem pela insensatez. Né? Então, a gente, como o Emmanuel diz, o homem, né, a diferença também da prece, que está lá no início do capítulo. No início desse capítulo tem as passagens de Jesus falando a respeito da prece, o que Jesus contava a respeito das parábolas, e temos uma das passagens que diz assim, agora, ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos sendo como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aqui, a parábola coloca muito bem a imagem do que é um coração que tenta se dirigir por meio da prece carregado de orgulho, e de um coração que tenta se dirigir por meio da prece carregado de humildade. Né? O orgulho, geralmente o orgulhoso, ele não vai ter a sinceridade para chegar numa prece. Ele às vezes busca,
Muito mais, como aqui, é chamar a atenção do ambiente ao redor, das pessoas ao redor. E não buscam uma sinceridade para o mundo íntimo, não buscam uma relação, uma conexão divina com Deus, se apresentar para Deus. E essa falta de humildade e de sinceridade, ela faz com que a prece não seja ouvida. A prece, ela é um pensamento solto, enquanto que o humilde, por mais pecador que seja, por mais comprometido com as leis humanas que seja, quando há a sinceridade, a humildade, o arrependimento, e ele eleva o pensamento, esse pensamento chega até Deus, ele chega, ele circula na esfera espiritual superior e ele vai ser atendido, ele vai ser amparado, ele vai ser orientado para reformular. Então não basta orações, preces, movimentos hipócritas para que a prece possa ser ouvida e possa ter eficácia, possa ter ação efetiva. É preciso, sim, a humildade. Isso é uma outra característica, né? O nosso coração, ele precisa reconhecer que somos, nós precisamos reconhecer que somos criaturas, que somos efeitos, né? Que a causa primeira, o Criador, é Deus e que esse Criador tem os atributos de justiça, de amor, de sabedoria, né? No dia a dia a gente acaba às vezes esquecendo, né? Esquecendo. E tudo isso nos leva a crer, nos leva a pensar na questão dessa falta de conexão, nessa dispersão que nós temos no pensamento, nessa insensatez que nós vivemos no dia a dia, nessas escolhas sempre desconectadas com qualquer lei divina, né? Então, o Emmanuel fala, o mal começa quando a criatura movida de orgulho crê substituir Deus, crê que pode agir indebitamente nas leis divinas, crê que é autossuficiente, crê que pode fazer a sua parte e que a parte de Deus não importa. Eis o mal, porque daí ele age por conta própria. Ele quebra a conexão, ele corta a conexão com o plano superior, com o seu espírito orientador, o seu anjo da guarda, ele corta essa conexão e começa a agir pela sua fragilidade, pela sua instabilidade, pela sua pequenez espiritual diante da grandiosidade da criação e de tudo. Ele começa a agir indebitamente, indevidamente, e aí começa a deixar aquele lastro vinagroso, aquele lastro desastrado, trágico pelo caminho, que depois terá que, quando despertar desse sono, dessa morte espiritual, né, dessa desconexão, terá que voltar e resgatar ponto por ponto, reeducar ponto por ponto, reharmonizar ponto por ponto. Então, a prece é esse presente, é essa dádiva divina que temos, é essa ferramenta essencial para os dias de hoje. Para todos os dias, para todas as horas, mas digo para os dias de hoje para que as nossas escolhas no hoje, nos problemas que estamos enfrentando hoje, na esfera íntima, mundo íntimo, na família, no trabalho, no ambiente escolar, na sociedade, na comunidade onde vivemos, que elas possam ser sábias, escolhas pelo menos serenas, que os nossos erros, que ainda somos espíritos imperfeitos e vamos errar e estamos propensos a muitos erros, que nossos erros eles não sejam erros tão desastrosos, né? Sejam erros mais de imperícia
do que de negligência e do que de teimosia, né? Na hora das nossas escolhas, respiremos, elevemos o pensamento, entremos em contato, pedimos ajuda, pedimos amparo e nós seremos atendidos. Não temos como... Nós seremos atendidos sempre que dirigirmos os nossos pensamentos a Deus. Assim. E Deus, ele ouve o tempo todo, né? Ele ouve o tempo todo. Ele conhece o nosso mundo íntimo. A questão é que num relacionamento, numa aliança, é preciso que haja a participação dos dois. Haja a busca dos dois, o compromisso e a fidelidade das duas partes. E Deus, né, como muita gente vê às vezes em carro, né, uma coisa muito que é muito falada pelos evangélicos, Deus é fiel, né? Deus é fiel, Deus, a parte dele é cumprida na relação 100%. A nossa parte é que ainda trôpega, ainda a gente não consegue cumprir tudo que temos, toda a nossa possibilidade de cumprimento nesse relacionamento. Então, é muito salutar para o nosso destino espiritual que estejamos conectados pela prece com os nossos amigos espirituais, com os nossos benfeitores e com Deus. Nós estamos encerrando a atividade da noite. Eu agradeço a todos que acompanharam esse momento, que puderam, até peço desculpa pelas quedas do celular, mas que foi um momento de muita reflexão para todos nós, né? Lembrem assim que dá uma folhadinha no livro Mecanismos da Mediunidade, aqueles que já têm, que já conhecem bastante o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, porque eu digo que é bom sempre já ir com esses livros, porque são a base, né? Daí quando a gente olha o Mecanismos da Mediunidade, já olha com um olhar já com alguns conceitos já bem enraizados dentro do nosso entendimento. Para encerrar, né, antes da prece de encerramento, eu vou fazer a leitura de uma prece que está no livro Parnaso de Além Túmulo, Mensagem Fraterna. A Alta de Souza ditou a mensagem ao Chico Xavier. É uma poesia muito bonita. Eu vou ler um trechinho dessa poesia e a prece já encerra a transmissão. Possamos elevar o nosso pensamento também já por meio dessa poesia. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Obrigado a todos. Então, novamente, vamos voltar os nossos pensamentos ao estado de prece, agradecendo pela atividade da noite, pelas possibilidades tecnológicas que nos permitem mesmo nesses momentos de crise, estarmos juntos pelo pensamento, pelos sentimentos, que possamos pensar e sentir cada vez mais a vida de Jesus e como que ela nos ensina a vivermos hoje, a educar os nossos sentimentos, a rever as nossas posturas. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos
os nossos lábios e mãos sejam instrumentos para o bem, para glorificar a obra divina. E que todos nós possamos compartilhar pelo nosso exemplo as luzes que recebemos, as dádivas que a doutrina espírita tem a nos revelar, porque nos traz, sem alegorias, essa mensagem cristalina do Evangelho, nos conduzindo à evolução espiritual e à comunhão no seio do Criador. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, uma boa noite.